Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, de volta aqui com o nosso programa Papo de Negócio e Franquia. Vamos enfrentar aí um ano que tem boas perspectivas. A gente vai trazer aqui muitas novidades de franquias nacionais, estrangeiras. Nós estamos com grandes planos aí para 2019. E nesses contatos de buscar franqueadores novos aqui para o nosso programa, de vez em quando a gente encontra umas pérolas assim fantásticas. E o Thiago Lima é uma delas. E eu estou muito feliz aí de ter trazido você aqui, ó, Thiago. A gente já se conhece aí há muitos anos, né? Essas estradas do franchise. Essas estradas do franchise. Mas foi lá fora que nós conhecemos. E foi lá fora, né? Foi numa viagem lá para os Estados IFA. Unidos, numa missão que a gente fez. E encontrando com o Thiago aí na semana passada, ele contando toda a experiência que ele teve lá nos Estados Unidos, eu falei, cara, isso é uma coisa que tem que estar registrado, porque a gente tem falado tanto, tem buscado tanto, né, essas alternativas de entender como é que funciona o mercado americano para as empresas brasileiras, e você viveu isso lá. Eu acho que isso... Vivendo, né? Tá vivendo. E isso nós vamos falar muito esse programa, Vamos lá. porque eu acho assim muito importante, porque o Brasil ele tem muita dificuldade de exportar franquia a partir do Brasil. Então a gente tem defendido muito que um caminho interessante é você ir para os Estados Unidos, você mesmo, implantar negócios lá, o seu negócio lá, adaptar, fazer ele dar certo lá, e aí a partir dos Estados Unidos você cresce lá e aí cresce para o mundo, entendeu? E um pulo para a Europa também ali. Porque Qualquer lugar, né? qualquer lugar você vai. Lá... Os Estados Unidos é uma vitrine para o mundo, mas não é um mercado fácil, que é isso que nós vamos falar aqui. Então, antes de começar a falar, porque o Thiago, ele tem uma longa história já aí no franchising, alimentação, desde a época do Max Sushi, e depois ele foi para os Estados Unidos para implantar o Sushi for Fun. Mas antes dele contar a história dele, eu já quero entrar discutindo esse aspecto da entrada de negócios de alimentação lá nos Estados Unidos, né? Então, antes da gente falar dos cases que a gente vai conversar, Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro quais as principais barreiras ou dificuldades que você sentiu na pele, né, para levar lá o Sushi for Fun, e que você sente que as empresas têm para entrar nos Estados Unidos. Uma coisa é olhar quando você foi lá no começo, viajou, falou, poxa, vai ser fácil, vou entrar aqui, vou ganhar em dólar, vou ganhar muito dinheiro. Esse é o sonho de todo mundo, né? Quais as principais barreiras, as dificuldades que você... Primeiramente, obrigado pelo convite aí, parabéns pelo programa. É um prazer. Tem acompanhado aí, bem bacana essa... O papel do programa é trazer caras que nem você, é know-how. A gente quer passar know-how para todo mundo. Compartilhar um pouco de experiência, exatamente, né? Dar menos cabeçada. Essa é a ideia. Bom, eu acho que as principais barreiras, uma é que nós não nascemos no país, né? Então Sim. A diferença cultural é enorme. Principalmente no sul da Flórida ali, que tem muito latino, diferente de todas as partes. A gente acha que não, né? Quem acha olha que de não. fora Você fala... vai como turista, você fala... Miami não é nem Estados Unidos, é Brasil. Não, mas tem muito, e o pessoal do norte também, uma época desce tudo, no inverno desce pro sul da Flórida também. Então, muito americano do norte, né? Muito. Que é a época boa, né? A high season, então... Mas as barreiras começam por aí, a barreira cultural... Aliás, já começa aí, né? O inverno, né? O pessoal acha que o inverno lá é seção baixa. Na Flórida é alta. É alta. Porque todo mundo sai do E ali não frio. faz muito inverno, né? Miami mesmo... No verão mesmo é a baixa.
na Flórida, né? No verão depende. Orlando ali, né? Você pega uma cidade muito turística, Miami também é muito turística, mas vão para certas regiões. Então, é recomendável vivenciar aquilo lá primeiro para começar a entender isso, entendeu? Peraí, esses holidays funcionam desse jeito, a baixa temporada, a alta temporada, como é que funciona, para onde vão os turistas, onde não, para começar a entender um pouco. Então, primeiro ponto, cultural. Cultural, sim. É realmente pesado, a gente sente. Um outro ponto, essa parte de aluguel, de locação, de modelos de contratos, isso também é uma barreira, né? E forte. Se você não... Explica um pouquinho pro pessoal como é que funciona lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem especialista para tudo, né? Tudo que você imagina tem. Então tem, por exemplo, corretores, os realtors, que são especializados em restaurante. Encontramos vários caras muito bons e aprendi muito com eles. Pra te dar uma aula assim fantástica. Porque na verdade quem paga eles não são você, são os landlords, né? São quem está alocando o imóvel. Tá. Então é interessante fazer contato com esse tipo de pessoal que ele vai te dar uma aula. Te dá bastante Primeiro ele quer saber que tipo de negócio que é o seu, para te falar um pouco, né, da região. É um cara que é um especialista nisso, ele vai conhecer muito mais que você naquela região que você está querendo, né, abrir. Tem também a parte você falou a parte de contratos, é bem difícil. Porque eu falo a parte eu falei de vivenciar lá, porque você vai também conseguir captar um pouco do como funciona o padrão de consumo americano, né? Onde que eles vão, se eles se deslocam muito, se não. No dia a dia você lá vivenciando isso, então foi uma coisa que a gente decidiu. Você vai aprendendo. Foi uma coisa que a gente decidiu no início do projeto, quando a gente se alocou para lá, né? Se mudou-se. Espera aí, nós vamos primeiro vivenciar isso aqui para tentar entender como é que funciona o mercado realmente em si. Porque a consultoria você faz, e fizemos excelentes consultorias lá, a Oxford Group também, nós fizemos algumas consultorias lá que valeu muito a pena, mas essa vivência do dia a dia lá eu achei fundamental. Mas do contrato que eu estava falando, né, são contratos de longo prazo, né, que você... na verdade, é difícil fazer contrato de curto prazo, né? Não é. Você consegue fazer contrato de 3 anos lá, o que 5 você anos? quiser lá. Eles são muito abertos, entendeu? Tá. Dependendo da proposta. Mas mesmo que você faça 3 anos ou 5 anos, qual o prazo que você tem de contrato ali? Bom, na primeira unidade eu fiz um contrato de 10 anos com mais 2 options para mais 5, mais 5. Pois é, mas os 10 anos você tem que respeitar. Você tem que respeitar isso. Se você não der certo e você for sair fora, você tem que negociar. Foi uma coisa que a gente aprendeu que poderia melhorar bastante, entendeu? Mas foi o primeiro que a gente fez. O custo é caro. Depois o custo é alto. O custo é alto. Ele, teoricamente, ele pode executar o contrato. Exatamente. Você é obrigado a pagar até o final do contrato. Ou passa para alguém. Ou você vende a operação passando para alguém. O que, na verdade, que o dono do imóvel quer, ele não quer ficar sem receber. É isso. Tá certo. Porque tem um custo alto nessa relocação. Não, eu tô falando isso porque esse é muito diferente do Brasil. Nesse ponto. Esse ponto é muito diferente. Então precisa tomar um cuidado. Tem um outro ponto que todo mundo apanha mesmo, e a gente começou a perceber isso, é a questão das obras, né? Obras, permits. Os permits. E tudo, então... Permit é autorização para você fazer a obra, pega na prefeitura. Ninguém nem acredita, mas a gente chegou a trabalhar na construção lá para estar mais perto disso, para entender como é que funciona. Eles subcontratam, que é bem complicado também. É bastante complicado. Se você não tem uma referência para quem você perguntar, tem alguém de confiança, né? E tal. Nós estávamos falando... Tudo lá precisa de seguro. Nossa, é bem complicado. Para você, um fornecedor, entregar na sua porta, dependendo do condomínio que você tá, nossa, é uma canseira. O seu fornecedor tem que ter um seguro de 3 milhões de dólares, caso ele entre com um caminhão nas pilastras lá. Então, você vai aprendendo, mas dá para dar os jeitos também. Ele se precaver de tudo, né? Sim. Ninguém quer sair no prejuízo. E a mão de obra
esse é um ponto, aí já é uma coisa boa, né? Para esse nível de restaurante, que a gente chama mão de obra ali mais, Mas ela é ruim, né? mais baixa, ela não é tão boa. Não é tão É fácil. pior que a nossa? Mas é tão fácil você contratar quanto demitir. Então, você tem que, na verdade, descobrir quais são as pegadas que você vai conseguir baixar seu turnover, né? De empregado ali. Então, a gente começou de uma maneira, depois foi vendo que não funcionava, o turnover estava muito alto. É pior que a nossa, a mão de obra? Então, os latinos são bons de mão de obra, né? Nessa parte de restaurante, sim. Como é um restaurante, no meu caso, um fast casual, e a gente paga o valor inicial perto do mínimo, então você acaba pegando muito jovem, que não tem muita responsabilidade, né, e tal. E as dificuldades é a mesma que aqui, assim, nessa parte do dia a dia com funcionário. Agora, a contratação e demissão é infinitamente mais simples lá. Mas o cara também, ele sair, ele só liga e fala, ó, quando liga, né? Ó, não vou mais, não é assim? Mas se ele não for trabalhar, ele não recebe, então ele não é tão bem assim. Ele tenta arrumar alguma coisa antes, né? Sim, lógico. Porque todo mundo... E de benefício, o que você viu lá que você falou assim, nossa, isso aqui é muito melhor que no Brasil, ou isso aqui é muito mais fácil, isso aqui é bom, dinheiro, sei lá, o que você sentiu? Com essa facilidade de poder focar no negócio em si, aí tudo isso envolve trabalhista, questão tributária também muito fácil. Tudo fácil. Pagamento de funcionário muito facilitado, você consegue pensar mais no desenvolvimento do seu negócio em si, que aqui não tem burocracia. Te dando muito trabalho no dia a dia isso, não tem burocracia. Isso é verdade, lá é bem fácil. E assim, eu percebo manda o que... extrato do banco pro contador, né? Acabou. Eu percebo que desde que nós iniciamos as operações, as pessoas se interessam pelo negócio assim. Elas gostam da comida, achou um negócio interessante, vem querendo saber mais informação sobre franquias, sobre parcerias e tal. Eu vejo pouca gente se interessado em querer copiar. Eles dão muito valor no know-how que você tem. Eu senti muita diferença nisso. Porque eles vêm muito falar com você. Quem que é o proprietário? Vocês estão buscando franqueador, estão buscando investidor. Então... E como é que é a concorrência lá? Bom, eu achava que eu entendi alguma coisa de concorrência aqui no Brasil, né? Na hora que eu cheguei lá, meu Deus do céu. Concorrência eu é brava. uma pesada na cara que... eu comecei a aprender muito e olhar com outros olhos nessa parte da concorrência, porque o americano ele é muito agressivo nessa parte da concorrência. Concorrência lá estão todo mundo, todos os restaurantes são seus concorrentes, porque eles massificam promoções e a marca na cabeça das pessoas, que se você também não corre atrás, não trabalha muito forte isso, você não é lembrado. Fica para trás. E as empresas lá são muito fortes, tem muito dinheiro por trás, então investem muito nisso, muito mesmo. E a gente começou a perceber isso e correr atrás, e estamos aprendendo ainda bastante, mas é bem competitivo mesmo, o mercado te engole fácil. Não é fácil não, né? Vamos falar um pouquinho, né, dos cases que você, inclusive... Brasileiros? Se envolveu em alguns, e eu achei muito interessante, porque a gente está aqui para aprender exatamente com a experiência de quem foi pioneiro, quem foi na frente e teve dificuldade, não deu certo, mas é importantíssimo a gente entender isso para que os próximos que têm interesse em entrar lá nos Estados Unidos não cometam os mesmos erros ou aprendam outros caminhos para serem exitosos, porque tem muita gente que dá certo lá, mas tem muita gente que dá errado. Então a gente queria comentar aqui alguns cases que eu acho assim super importante a gente discutir isso. O primeiro foi da Shrimp House, que foi uma experiência da vivenda do Camarão, que entrou lá nos Estados Unidos, chegou a montar acho que 5 lojas, né? Tinham 6 unidades.
6 unidades. O nome era bastante bom, Shrimp House. Eles deram uma adaptada no nome, foi uma coisa interessante. Foi inteligente. Quer dizer, isso eles acertaram. Agora, o que eles erraram? O que eles erraram para não ter dado certo e depois de acho que 2 anos, né? 2 anos e pouco. Hoje eu costumo falar que você tem que estar bem preparado para as mudanças e mudar muito rápido. Porque você sabe melhor que eu que conquistar o cliente é difícil. Reconquistar ele... Não, é impossível. Eu acho que não existe. É muito você errou, dançou. Então, as suas mudanças, você tem que estar preparado para mudar muito rápido e estar disposto a mudar qualquer coisa no seu projeto. Desde o nome até cardápio e tudo. Quando você chegou lá, que você teve acesso lá ao Shrimp House, conta um pouco dessa história. O Shrimp House... Você teve alguém que ia entrar junto? Nós aprendemos muito com o conceito do Shrimp House. Eu já havia estudado alguma coisa sobre girafas, via Apex também, que foi bastante interessante, tem bastante documento, interessantes estudos. A verdade, o Shrimp House caiu um pouco na nossa mão, eles já estavam querendo vender as operações e um contato nosso ofereceu pra gente, né? As 6 operações que eles tinham lá e tinha mais um contrato fechado no Florida Mall, era todos no sul da Flórida e tinha mais um contrato fechado no Florida Mall. Então seriam 7 operações. Todas nos shoppings da Simon, né? Que é a maior rede de shoppings dos Estados Unidos. Então, quando apareceu essa oportunidade na nossa mão e a gente estava em contato com um grupo chinês, que é lá dos Estados Unidos, muito forte. Na área de alimentos? Na área de alimentação. A gente começou a cair para dentro. Como é que você conheceu o chinês? Bom, chegamos nos Estados Unidos, quando a gente decidiu realmente ficar e estudar o mercado, a gente saiu conhecendo todo mundo, exatamente todo mundo. E um brasileiro nos falou, você tem um conceito interessante, que você não quer apresentar para um grupo chinês. E aí o brasileiro é desconfiado, você fica naquela, não sei, vai que esse cara me copia, né? Não, mas chinês. Mas aí o pessoal falou, se o cara quiser te copiar, amanhã ele vai te copiar, porque ele é muito forte, mas aqui eles dão valor em outra coisa. Foi aí que eu comecei a me tocar. Então, ele sabe que você tem o know-how desse conceito, se ele se interessar, ele vai querer fazer negócio com você e não competir com você. E a gente apresentou o negócio para esse grupo chinês lá de Las Vegas, eles gostaram bastante. A verdade, encurtando a história, que a gente quase abriu a primeira localidade em Las Vegas. E aí apareceu a parte do Shrimp House e a gente conversou com esse grupo chinês e eles falaram, a gente tem interesse em fazer a parceria com vocês, me dá um parecer se o negócio é bom ou não, analise os contratos, as vendas, né, o case em si, nos dá um parecer se é viável ou não fazer esse investimento. E a gente fez, das 6 unidades, a gente se interessou em 3, que se encaixaria um pouco mais no nosso perfil de público, localidade e tal. Acabou que, infelizmente, não virou negócio, e depois eles venderam para um outro grupo lá na frente, mas a gente entrou dentro da operação. Então a gente conheceu muito, conversou com os gerentes, então aprendeu muita coisa. Onde é que você acha que eles erraram? Onde foi o principal erro? Bom, eles não fizeram nenhum teste de produto antes de começar a operacionalizar. A operação. Pegaram o cardápio daqui e colocaram lá. Não só o Shrimp House, mas algumas operações brasileiras fizeram isso, que ao meu ver é um custo dos mais baixos que você vai ter. Pegar um simples parecer de grupos americanos, se você escolhe alguns grupos ali fazer esses testes. Que já conhece, faz o teste de produto. O cara vai te falar, em vez de você fazer lá, a hora que você abriu a loja, fazer isso, que é isso que você faz, eles vão te falar, o americano, por exemplo, não gosta muito de comida pastosa, tipo catupiry, camarão, catupiry, estrogonofe, tudo que é muito com molho, assim, eles não gostam. Então, você num teste desse já identificaria isso. Eu nem sabia disso. Você já identificaria isso e quanto você economizaria aí? Poderia que você tivesse mudado o cardápio. Tinha o problema também do camarão, né? Que era pequeno. Sim, eles importaram, né? Do Brasil, né? Uma quantia, um camarão do Brasil, mas um camarão menor, que acho que eles estão acostumados a utilizar aqui.
E camarão lá, Vem da ele Tailândia. é mais barato. É não barato não- e grande. não é tão... Baita camarão. Então quando chegava pros clientes, assim, esse camarãozinho, falava, não, isso aqui eu não quero. Não chegava nem a experimentar os pratos. Então acabou que... Isso é interessante porque você vê uma operação que tinha tudo para ser um grande É sucesso interessantíssimo o conceito, e sim. começa errado, não dá tempo de arrumar. Mas acertaram muito, as operações também acertaram muito. Falta um pouco de persistência nos grupos brasileiros ali. É que você vai difícil pôr acertar na dinheiro. primeira. Não, mas aí o problema é esse, né? Você começa errado, o custo fica muito alto. Sim, sim. Aí você tem que pôr dinheiro, porque o negócio está dando prejuízo. E você tem que mudar o avião voando. Mas se você não tiver já predisposto a fazer essas alterações muito rápido, acaba caindo. Evitar o erro ou minimizar o erro é muito mais barato. O Girafas. Girafas é uma operação que doeu aí no coração de muita gente. Porque a gente acompanhou o início, produto, o restaurante bonito, produto gostoso, Layout ficou fez uma fantástico. comida gostosa, chegou a abrir 12, né? 14 unidades. 14 unidades e não foi embora. Em diferentes, muito boas localidades. O que você acha que... Onde pegou mais aí no caso do Girafas, que é um caso diferente? Ele fez um monte de alteração. Ele fez algumas adaptações, sim. Mas mesmo assim não aguentou. Cardápio com picanha. Eu achei que ele trouxe muito do brasileiro pra lá, né? E a comunidade brasileira não é tão grande, assim. Por mais que Ainda era um restaurante brasileiro. A identificação dele Cara era... brasileiro, nome... O prato principal é... Bom, são coisas que eu acredito, né? Era picanha. O americano não sabe o que é picanha. E eu achei que o valor que eles entraram, que foi muito feedback de clientes que eu recebi deles, foi mais ou menos isso. O valor que eles entraram foi um pouco acima do mercado. Era uma faixa média de $17. $17. O prato principal deles é $16 e com 16 você tem uma gama muito grande de restaurantes que você pode comer, né? Então, assim, esse conceito fast casual é uma comida do dia a dia, não é um evento, né? E lá gira na faixa dos $10. $10 é a palavra mágica. É a palavra mágica. Tá aí, gente. Conseguir encaixar esse $10 ali. E esse é um aprendizado que vale ouro. $10 é a palavra mágica e eu concordo mesmo pro dia a dia. A gente vai naquelas praças de alimentação. Porque o americano ele tem um planejamento financeiro pessoal, né? Ele é mais organizado que a gente nesse sentido. Então cada americano tem um budget para gastar na semana. Então ele faz essa conta. E o caso do Paris 6, você chegou a frequentar lá? Eu não lembro. Sim, o Paris 6 eu não cheguei. O ambiente ficou fantástico do Paris 6, eu achei assim. Que é um sucesso e os aqui feedbacks, no Brasil. O ambiente não tem maravilhoso, nada. Produto bom, marketing bom. Tá fazendo... Olha, eles abriram em Miami Beach, que é uma região de turista, né? Pro meu negócio eu não gosto, porque você vai conquistar esse cliente, ele vai voltar na sua loja quando? Daqui 1 ano? Daqui 2? Então, o turista ele é um cliente caro para você conquistar ele, concorda? Lógico. Ele é um cliente caro. Então, Miami ele tava já... nessa região... Aí, é um lugar perigoso. Mas as vendas deles estavam boas, assim. O espaço que foi um pouco grande, assim, do que talvez poderia ter sido. Então, com um custo muito alto. Quanto que era? Era $65 mil, né? Agora eu não me lembro. Não me lembro certinho, 50, 60 mil um custo de ocupação. De ocupação. Que os custos lá são altos. Que aí vai te matando. Você tem que... De 50, 60 mil dólares por mês, você tem que faturar... O brasileiro não está acostumado, mas o americano fala muito isso. Eu vi muito isso. Você atingiu seu break-even no primeiro ano, que é um resultado para eles fantástico. E pra gente, nossa, a gente quer ver já no primeiro mês, né? Eu me lembro quando tava vendendo franquia, rapaz... Esse é bom, o americano ele pensa mais a médio e longo prazo. Sim.
Então você vê, atingiu o break-even no primeiro ano. Olha que bacana, então, porque o cara tá pensando não em 2, 3 anos, tá pensando em 5, 10 anos. 10 anos. Entendeu? Agora, onde é que pegou mais lá? O Paris 6 eu acho que foi o custo. Eles Tinha o estavam problema quase dos lá. pratos lá. Os pratos eles continuaram, manteve os nomes dos brasileiros, né? Os artistas brasileiros. Os artistas brasileiros, então as pessoas não conseguem falar Pô, frasão. Desculpe, mas essa falha é grave. Eu não sei quem orientou, mas realmente eu concordo. Mas acertou bastante o Paris 6. Faltou dar uma continuidade ali, como o custo estava muito alto. Às vezes pela negociação, você está muito empolgado em fechar negócio assim, acaba às vezes... Não, eu sou fã fechando. do Paris 6, sou um frequentador assíduo. Me surpreendeu o cara ter errado, mas aí, como nos outros casos, mas aí entra aquele caso que a gente fala do faltou humildade, do cara começar pequeno, testar produto, adaptar sem medo, muda o nome, muda prato. É muito interessante do Paris 6. Aí falta muita humildade, o pessoal insiste no erro. E às vezes tem uma burocraciazinha assim, que se quem manda, quem autoriza essas mudanças não tá lá no dia a dia, é difícil dele enxergar também o porquê que tá dando errado. Quando vem essas, vamos mudar assim, fazer isso, cessado. Mas aí se o cara tá aqui no Brasil e não enxerga essas necessidades, já surge essa barreira, né? Então... E o Coco Bambu, eu acho que é muito em cima do que aconteceu com o Paris 6, hein? Sim. Esse eu acompanhei um pouco mais de perto. O Coco Bambu abriu um restaurante de 450 lugares. Que era o maior restaurante de Miami, pelo que eu me lembro. Quem tem isso aí, mais ou menos só Joyce Crab, que tem 100 anos no sul da Flórida. Então, custo muito alto. Não que não precisaria desse tamanho, certo? Mas o custo, cara, você... Fizeram teste de produto? Também não. Cardápio adaptado? Cardápio mesmo do Brasil. A gente tá comentando isso porque é importante, né? Você vê, você tá entrando num outro país, uma cultura completamente diferente, onde tem uma concorrência brutal de qualidade de frutos do mar, de qualquer tipo de comida. Os Estados Unidos é onde qualquer tipo de comida você tem o melhor e o mais barato. Isso, gente do mundo inteiro vai investir lá, então todo tem mundo. muito dinheiro. Então eu acho que faltou aí um pouco de humildade. São erros pequenos assim que vão fazendo a diferença, né? Mas caro. Custa caro, mas você tem que planejar também uma sobrevivência aí de no mínimo 2 anos, que eles falam, né? Você tem que segurar 2 anos. O Coco Bambu ficou 1 ano. 1 ano. O Paris 6 também, acho que não chegou a 1 ano. Paris 6, não sei falar ao certo, mas talvez com uma continuidade assim. O Entrecôte de Paris você chegou a acompanhar? O Entrecôte, eu aprendi uma coisa com o Entrecôte, não cheguei a acompanhar, mas até com a parceria que a gente fez lá com o Grupo aconteceu Oxford. Tudo enquanto você estava lá. Quando eu cheguei, né? Quando você chegou. O Entrecôte tinha fechado. Acho que a culpa foi sua, hein? Mas eles, aquela parte do Entrecôte, na Brick ali, um pouco abaixo da Brick, esse eu cheguei aí na inauguração. Fui na inauguração lá. Não dá nem pra falar de outra coisa. Exato. Tava torcendo ali para ser um sucesso. Mas eles pegaram um ponto que iniciou uma obra de um edifício do lado e depois uma na frente. Então era poeira, batedeira e tudo. Nossa, meu Deus. Então quando eu já aprendi isso. Quando eu ia procurar um ponto junto com o Realtor especialista nisso, eu já perguntava para ele, mas quais são os planos da cidade aqui para os próximos? Não, e ali naquela região do anos, Entrecôte eles fizeram obra durante 4, 5 anos. Até hoje. Tá até hoje. Só conseguiram passar o ponto agora, depois de uns 4 anos. Meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Olha que
que informação é importante. E o Realtor lá, ele tem, que é o Realtor É o corretor, né? é o corretor. Ele tem essa informação. Tem essa informação, eles já são ligados nisso. É. Então, eles E o sabem Madeiro, isso. último case aí Madeiro? que a gente sofreu muito, que é um grande sucesso no Brasil. Fantástico. Eu nunca comi um hambúrguer, sinceramente. E por que Tão esses caras não deram certo gostoso lá igual nos o Estados Madeiro. Unidos? Porque é a terra do hambúrguer? Então, eu acho que foi o ponto. O principal motivo foi o ponto. Eles abriram no Ocean Drive, que é 100% turístico. Exato. Você não tem lugar para Não tem onde estacionar. estacionar. Não tem onde estacionar. E uma marca desconhecida E o que do mais hambúrguer vem- que é. ninguém sabe. O que mais vem de lá é bebida alcoólica, entendeu? Que eles iniciaram sem isso também. Um restaurante grande, Não era muito pra Ocean, não bonito, tem tá, nada a ver. Ocean Drive, Tinha que não. ter aberto um o shopping. turista ali é igual eu falei, você tem que ter alguma coisa de bebida para atender o turista. Lógico. Algum conceito de choperia, alguma coisa que, né? Mas vocês Vida veem, do gente, dia a dia, é né? importante, a gente está mostrando aqui esses cases, porque realmente ficou marcado e acho que todo o mercado sentiu, porque todo mundo achou que era fácil entrar nos Estados Unidos. É um grande mercado. A gente grande, fica vislumbrado com os tá números, né? vislumbrado. Mas não é Números do fácil mercado não. americano. Agora, tem gente que tá dando certo. A gente vinha falando aqui, né? O fogo de chão entrou da maneira adequada, cresceu da maneira adequada, fundo de investimento por trás, até hoje é o maior ícone de empresa brasileira de alimentação no exterior. Tem o Texas de Brasil, que nem é de brasileiro, mas que está levando o conceito brasileiro não só lá para os Estados Unidos, para outros países, né? O Spoleto, que devagarzinho ainda está numa fase de implantação, mas eu acho que está num caminho o Spoleto razoável. Eu acho que tem chance, né? Tem sim. Eles fizeram uma parceria com um grupo americano. Isso é uma coisa boa, né? Excelente. É a mesma coisa você pensar, cara, um americano, ou que seja, qualquer gringo que vem pro Brasil, querer entrar no mercado aqui, você sabe o tanto de entraves que tem e macetes e Tem que ter alguém. qual que é a aqui chance do cara sem fazer uma parceria com um grupo brasileiro de dar certo aqui? Ao meu ver, nenhum. E a Nath Bavarian, que é um conceito que nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil, Exato. fizeram um trabalho muito melhor aqui no Brasil, criaram um modelo de reinventaram, franquia né? que o cara lá não tem, Fantástico. e agora entraram lá e devagarzinho estão crescendo. Eu E acredito aprendendo, muito no A conceito, Nath, porque faz muito bem feito. Agora vamos falar um pouquinho do seu conceito, né, cara? Nós falamos tanto do mercado. Vamos falar Conta um pouquinho da história. Você começou com o Max Sushi. Bom, eu sou analista de sistema de informação, né? Você analisa sistema. Nossa Senhora. Nos últimos 3 anos da minha carreira curta de analista, eu fiquei procurando alguma coisa para abrir, empreender, que eu queria desafios novos o tempo inteiro. Então, ficar dentro do escritório lá programando, eu vi que não era. Você é muito minha originário praia. lá de Goiânia mesmo? Nasci em São Paulo, pô. Nasceu em São Paulo? Eu achei que você era Goiânia. Só nasci. Era cantor, Fui mudando, já morei em cantor tudo quanto é sertanejo. Ah, já mudei. Eu já nem sei mais onde eu sou. Lá só tem cantor sertanejo. E o outro é a dupla, né? Dupla sertaneja e o outro é o empresário. De cada 3 é isso aí. Então, aí acabei analisando, encontrando um nicho de mercado que eu vi que estava crescendo muito em Brasília. Sei. E em Goiânia não tinha, né? Assim, essa é uma comida japonesa por peso, né? No quilo que a gente chama. Que ela é muito boa para quem está iniciando a comer a comida japonesa, que você tá vendo ali o que é que você vai pegar, não precisa ter aqueles nomes esquisitos e tal, né? E acabei juntando com um primo meu, e em Goiânia mesmo a gente abriu a Max Sushi, que foi assim, foi um estouro tão rápido que do mesmo jeito que eu comecei assim, eu já fiquei perdido, né? Cresceu muito rápido e já assim, em seguida já busca de franquia, de parcerias e tal, então a gente começou a entender um pouco do mercado de franchise, fizemos algumas consultorias em São Paulo aqui com um grupo
Grupo Cheto e tal, enfim, com alguns cursos e tal, fomos buscando informação e começamos a expandir aos poucos, Centro-Oeste, então a gente chegou a ter 14 unidades e foi quando surgiu a oportunidade de expandir para Brasília, mas num conceito um pouco diferente, que era de rua 24 horas. Uau. Aí foi quando surgiu a Hajime, que é um conceito que Aí surgiu você 24 horas. Sushi 24 Criou horas. a Hajime. E deu muito certo. E é 24 horas 24 ainda? horas. Pô, não Brasília, tem em São sim. Paulo. São 3 unidades 24 horas. Não tem em São Paulo. Não tem conhecimento. Não tem. Poxa, aqui seria legal abrir um. É. E pegou, assim, né? E aí, como é que veio a história dos Estados Unidos? Foi quando você foi lá na missão? Na verdade, não. Com Você sempre quis mudar. com essas franquias e algumas... principalmente em Brasília, a gente atendia um grupo de estrangeiros grande, assim, nas unidades. Sim. E os americanos falavam, pô, isso é uma ideia fantástica e tal, a comida é muito boa, tem uma variação de ingredientes interessante e tal. Eles começaram a despertar, né, O na minha interesse. cabeça. Foi quando nós começamos as missões para fora, para entender um pouco mais o mercado até de franquia, como exportar a nossa operação para lá, né? E aí, como é que foi essa entrada lá nos Estados Unidos? Em poucas palavras. São quantos anos já que você está lá? Desde final de 2015, né? 4 anos. 4 anos. É o que você falou, persistência. Sim, a gente decidiu, quando a gente chegou, a gente estava com um grupo de investidor. Você já começou errando, né? Na primeira. Sempre, né? E a gente quis exportar a marca Hajime para lá, né? Queria ir com a Hajime. A Aí ideia chegou principal lá. foi. O que os americanos acharam do nome Hajime? Aí a dificuldade, né, de passar para o americano em poucas palavras o que é o seu conceito. Hajime, aí o cara achava que era um conceito asiático. Mas aí você ficava, não, é de sushi e tal, mas... Então a gente começou a ver que a gente tinha que mudar muito rápido isso. Aí você criou o Sushi for Fun. Aí fizemos um estudo com uma empresa de... Gostei do E nome, refez o Sushi branding for aí. Fun. Legal, bacana. Também gostei. E aí, lá, conta um pouquinho da história lá nos Estados Unidos. Como Bom, é que tá aí- indo o Sushi for Fun lá? Então, depois de 2 anos que a gente estava no mercado lá, analisando ponto e mercado e tudo, a gente achou um ponto interessante e abriu a primeira loja, um pouco grande demais. Que eram girafas, né? Eram girafas, os girafas estavam fechando. Nós estamos falando aqui do... A gente acabou meu que Deus do aproveitou céu. um pouco da estrutura dos girafas, Lógico. né, que era muito bem montada, para economizar um pouco de dinheiro. Você pega esses restaurantes de segunda geração, que eles chamam, Lógico. você economiza Muito, grana. muito. Você conseguir adaptar muito. Então a gente fez isso, mas acabou que daqui a pouco a gente percebeu que o espaço que a gente tinha era muito grande para o nosso tipo de negócio, que é um fast, é uma comida rápida, né? E o americano, ele pega muito esse to-go para levar, né? Então ele não sentava na mesa. Então a gente, com aqueles espaços parados lá, você tá deixando de ganhar dinheiro. Aí a segunda unidade agora, a gente conseguiu fazer uma parceria com um grupo mexicano Mas que já tá de alimentação. de alimentação, Tem experiência lá nos Estados Unidos. que tem experiência nos Estados Unidos. E agora a gente fechou uma parceria com um grupo americano, que é para finalizar essa formatação do negócio e preparar para expandir, seja no modelo, a gente não definiu ainda, seja no modelo de franchise daqui a algum tempo, ou parceria. Mas a unidade está ou indo loja bem. própria. Sim, Miami está indo muito bem. E esses grupos, como é que você achou esses grupos? Mexicano, americano, chinês? Sai batendo nas portas. Você também é fuçador, hein? Ó. Os brasileiros também, sai batendo na porta. Um conceito interessante, fala que você quer conhecer os caras, tem proposta para fazer algum tipo de parceria, conhece, o cara te dá uma dica aqui, outra ali. Reúne com muitos grupos chineses, mexicano, venezuelano, os brasileiros quase todos, né? Porque o sushi ainda nesse modelo não tem nos Estados Unidos, né? Ou Tem, tem muito pouco, né? Tem muito pouco, tem alguns modelos parecidos surgindo, mais pro norte, ali, a região também do Texas, mas
não tem nada muito grande ainda, né? Como é que a tecnologia tem impactado lá o negócio em relação ao seu negócio aqui no Brasil e lá? É mais ou menos similar ou a tecnologia é mais forte lá? Eu acredito que é um pouco similar, falando de pequenas redes, né? Que Sim. tem poucas unidades Sim. ainda. Eu vi muitos pequenas redes assim desenvolverem o próprio aplicativo, mas não pega porque hoje em dia é muito aplicativo que você tem, né? Então eu vou pedir um delivery, se eu tiver um para cada lugar que eu gosto, nossa, imagina o tanto de aplicativo que eu tenho que entrar. Então aqui é o iFood, é o Uber Eats. Então essas tecnologias lá são muito rápidas e eles investem muito, né? Que é o impacto principal, assim. De resto, é as grandes redes que vão lançando as modas e você vai tentando acompanhar. O americano não gosta tanto de japonês que nem o brasileiro, ou você acha que porque... Os negros não. Os negros não gostam? Os negros não gostam muito, mas eles gostam muito da parte frita. Se tiver alguma coisa frita, e a gente tem uma variação bem legal de sushis tempura, né? Com fritos. Então a gente conseguiu tirar essa faz parte da adaptação. Sim, com certeza. E quais são os seus planos de crescimento, Thiago? Aqui e lá. Vamos começar a criar exemplos de sucesso, né, cara? Demais. É o que a gente busca. Você acha que com esse grupo agora você vai implantar uma rede forte? Nós estamos num processo de adaptação, né? Para conhecer eles também, eles conhecer como é que a gente opera, como é que é esse... E vai crescer primeiro com unidade própria, né? A ideia é primeiro com unidade própria e a gente ainda não decidiu os próximos passos ainda, então talvez seja com master franquia nas regiões, mas não definimos ainda isso, ou talvez não... Eles usam muito lá o Area Developer, né? Que é o desenvolvedor de área, né? E tem empresas especializadas nisso. Ele quer um cara que vai montar 5, 10, sabem operar, 20 restaurantes. Já sabem operar, conhece o mercado, Exatamente. Conhece sobre os pontos, conhece da localidade. É interessante, eu gosto desse modelo também. Cara, eu só tenho que te agradecer, Thiago. Acho que foi fantástico a sua experiência. Eu que gostaria de agradecer pela aqui oportunidade. no Brasil e o que você fez lá de aprendizado e passar aqui pra gente é muito bacana. Eu tô torcendo para você ser um exemplo de sucesso lá e quem sabe aí abrir o caminho para muitos outros franqueadores brasileiros. E aqui nós estamos expandindo no Brasil também. Eu quero trazer agora a Sushi for Fun para cá. Você pra São Paulo. Vai converter Faz o caminho Hajime inverso também. ou vai totalmente trazer o decidido se vai converter Hajime ou não, mas que a gente vai desenvolver a rede. Legal, é isso mesmo. Fica franqueadora americana entrando aqui no Brasil. Opa. Espero que seja um grande sucesso. Gente, até o próximo Papo de Negócio e Franquia. Um grande abraço. Tchau, um abraço.